TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, Núcleo Consciência e Arte, saudando você que nos assiste e já de antemão agradecendo aqui 2 convidados, companheiros aí que fazem da dramaticidade uma ferramenta para fazer aquilo que a gente chama de mensagens, né? Daquilo que está no nosso dia a dia, em termos de que nos oprime. Eu até vou começar, a minha primeira pergunta que eu vou fazer aí ao Alessandro e a nossa querida Maiara, é o conceito de oprimido que o Augusto Boal, um grande dramaturgo, um grande, no mundo inteiro, diretor de teatro, cuja técnica do teatro do oprimido é mundialmente conhecida, respeitada e estudada. Um primeiro recado para depois responder a minha pergunta. O teatro vale? Vale muito. Vale, tem muito valor. Eu acho que teatro é um dos valores da humanidade, assim como arte de maneira geral. É muito valoroso para a gente, humanidade. Dá sentido à vida, né? O nome desse programa é interessante, que é Consciência e Arte. Então, assim, imagina uma vida sem arte, imagina uma humanidade sem arte. Então, acho que arte, não só para explicar, mas para a gente fluir, usufruir e compreender a vida e avançar, vale muito. Nesse sentido, o teatro, para a gente entender os processos representando, se vendo, ensaiando e representando, vale muito para mim. E aí, Maiara, você que é pedagoga, aí você, já antes, eu acho que nós conversávamos antes, você antes de pedagoga, eu acho que você já nasceu artista, né? O teatro. Sim. Que bom! Eu nasci artista, mas me descobri artista depois de conhecer o Teatro do Oprimido, né? Que tem a filosofia que todos nós nascemos e somos capazes de fazer arte, nós somos arte e nós, no nosso cotidiano, representamos a realidade de diversas formas, né? Então, eu nasci artista. Que bacana! Então, o conceito de oprimido do Augusto Boal. Eu fiz a técnica quando a gente precisava de atuar de forma também dramatizada, a defesa das nossas riquezas nacionais e, dentre elas, a que a gente refutava e ainda acho que uma das mais importantes é o petróleo. Trabalhava na Petrobras nessa época e fomos fazer o curso de teatro do oprimido. Depois eu quero também que vocês me explanam como é que funciona essa escola de teatro do oprimido. E aí, a primeira coisa que foi dita, olha, vocês precisam saber por que teatro do oprimido. Então, quem é o oprimido? Quem são os oprimidos? Os oprimidos são todos nós, né, que estamos à margem dessa sociedade, né, que também estamos aí lutando e reivindicando pelos nossos direitos e não estamos deprimidos, né? Isso é importante falar, né? No teatro do oprimido, o oprimido é aquele que luta, né? É aquele que tem um desejo e luta para transformar essa realidade de injustiça, né? Então, no teatro do oprimido é basicamente isso, né? Nós oprimidos que estamos aí nessa sociedade em busca de mudanças, né, das violências, de mudanças nesses direitos que são para uns e não são para outros e que estamos à busca de uma transformação. Então, Alessandro, esses objetos do desejo, tipos de desejo, por exemplo, a criança tem momentos que ela é oprimida, mesmo a mulher rica como Chiquinha Gonzaga, né? Ela sofria também com o machismo. Pode aparecer entre os ricos também a figura do oprimido ali por outro rico, né? Como é que é isso? A gente também está falando de relações de poder, nesse sentido. Né? Então, quando a gente fala teatro do oprimido, pressupõe que existe um teatro do opressor. Então, que teatro é esse? É um teatro que diz que todo mundo é teatro, todo mundo pode fazer teatro. Não só alguns eleitos que vão subir ao palco como um lugar sacralizado, mas um palco como um espaço da vida, um espaço da humanidade que qualquer pessoa
se tiver o desejo, posso ocupar. E é importante ter essas possibilidades de poder ocupar. É importante ter direito ao acesso e ter acesso. E sim, nessa sociedade estruturante patriarcal e machista, mesmo uma mulher rica, como mulher nessa sociedade machista, nas relações de poder, a gente vê que ela tem muito menos poder. Não é à toa que uma presidenta eleita foi destituída. Eu duvido que se fosse um homem, nessas condições seria. A gente já teve um presidente que foi destituído, né, quando o grande poder não o quis mais. Mas da forma que essa presidenta foi destituída, só revela, mesmo sendo uma presidenta, mesmo sendo uma mulher ocupando um cargo de poder, como essa articulação machista operou nesse sentido. E a gente vê isso também entre mulheres ricas, mesmo mulheres privilegiadas em relação a outras mulheres, mulheres negras, indígenas, não brancas, latino-americanas, asiáticas e pobres, também essas sofrem por essa questão estrutural patriarcal e machista, que o homem acha que tem mais direito que mulheres, que o homem acha que é mais poderoso. Não à toa a gente tem uma ministra que, né, defende os direitos de um governante, que a maioria é composta por homens, que diz, né, que homem veste azul, menino veste azul, mulher veste rosa, né, que cumpre isso. E pensando em opressão, pensando na criança também, né, é interessante a gente falar isso, que a criança é oprimida, assim, muitas crianças são oprimidas, são vítimas, são violentadas. E são crianças. E às vezes nem sabem como lutar. São obrigadas a trabalhar, obrigadas a serem maduras por não ter direito a uma infância saudável. Então, sim, eu percebo que tem muitas crianças oprimidas. Basta a gente sair aqui, né, desse prédio, aqui nesse centro do Rio de Janeiro, nessa região que a gente vai ver de opressão relacionada à criança, é gravíssimo. Pensando que opressão é injustiça, né? Uma pessoa que está sob uma situação de injustiça. Mas é importante também falar que para o teatro do oprimido, a gente vai trabalhar com essa pessoa que, diante dessa situação, diz assim: não concordo com isso, não sei o que fazer, mas alguma coisa eu quero fazer. E é aí que pra gente, ó, você tem o desejo, que tal fazer teatro do oprimido como uma possibilidade? Uma ferramenta que eu acho muito potente para lutar contra a opressão. Então, Maiara, onde fica o teatro do oprimido e onde funciona a escola também? Por exemplo, se o nosso e a nossa telespectadora quiser, por exemplo, fazer o curso, aonde bater? Em que porta, né? Onde fica? Nós estamos aqui no centro do Rio, especificamente na Lapa, né? Avenida Mendes Sar, número 31. O espaço está aberto para todos e todas que quiserem conhecer. O Centro Teatro do Oprimido funciona com formações diárias. Nós oferecemos curso para as pessoas conhecerem a metodologia, se aproximarem e se apropriar na sua vida, no seu cotidiano, né? Você perguntou da escola? A escola. A escola de teatro popular, talvez, que é isso que o senhor está falando. É mais um dos grupos que o Centro de Teatro do Oprimido tem e que se nomeia como Escola de Teatro Popular. É um grupo de teatro do oprimido que atua com pessoas de vários movimentos, né, social e com várias metodologias, né, não só com a metodologia também do teatro do oprimido, mas com outras práticas teatrais, e aí se nomeiam como Escola de Teatro Popular. Então, como é que começa o aprendizado? A pessoa chega lá e eu sei que o próprio Boal tem um livro, né, que é os Jogos para atores e não atores, acho que são 200, eu me lembro de maneiras de dizer o não, maneiras de dizer o sim, né? E fora as ginásticas, né? Que aquilo lá... Ginástica? Não, o Olivar pegava a gente e dizia, não, vamos movimentar esse esqueleto aí. E outra coisa, tinha que de vez em quando trabalhar lá. Como é que começa a apresentação? A gente tem que montar o palco, né? A gente vai para a rua, primeiro tem que delimitar o espaço. Bota ali um tapete. Engraçado, quando a gente pisa naquele palco, a gente incorpora, né? Que beleza. Então, como é que são as primeiras e as últimas aulas? Para depois. Eu sei que tem logo que fazer uma apresentação também, né? Culmina. A gente fala que quando termina é quando começa. O aprendizado se dá assim, sempre a partir da perspectiva das pessoas, sempre considerando o que cada um e cada uma tem. Boa falava de esgu, que é uma palavra galesa, que quer dizer ensinar e aprender ao mesmo tempo. Evidente que a gente pesquisa teatro oprimido, tem muito tempo, mas a gente tem sempre que ficar atento e atentas e abertas ao que as pessoas estão trazendo. Isso é uma dica. E é a partir daí que começa.
os jogos para atores e não atores, o livro começou como 200, né? Depois, hoje são mais de 600. Então, por isso que ficou, né, mais amplo, jogos para atores e não atores. Eles ajudam para isso, para desmecanizar o corpo e a mente. Então, através de um exercício, que muitas vezes são de brincadeiras de criança, a gente analisa a realidade. Poxa, representa pra você o que é violência. O que é violência pra você? Não fala. Faz uma imagem de violência com o seu corpo. E a partir daí todo mundo vai falando. Então, como eu enxergo violência com o meu corpo, com esse conhecimento que está no meu corpo, é como a gente vai fazer. E a partir daí a gente pensa, pô, podemos colocar isso em cena, incluir isso em cena? Como apresentar isso? Então a gente constrói o roteiro. A gente, eu digo, as pessoas dali, né, que é sempre baseado na realidade. Considerando o que as pessoas trazem, a gente constrói esse roteiro em conjunto, coletivo, para poder apresentar. E que pode ser na rua, que pode ser em escolas públicas, como a gente tem ido muito, né, em outras organizações sociais, em hospitais psiquiátricos, em prisões, inclusive em teatro. É importante, né, a gente delimitar o espaço, ter todo esse tempo para pesquisar, fazer o cenário, o figurino, tendo a ver também com o que a gente está falando. Né? É importante que tudo está falando, inclusive quando a gente coloca um tapete, por quê? Mas também é importante estar conectado com a realidade. Às vezes assim, olha, o nosso corpo é muito potente. A gente não tem um tapete, não tem um figurino X, mas a gente tem o nosso corpo e tem essa estética que quer falar de um assunto e que vai ter reverberação na plateia. Então o aprendizado é constante, é infinito, nunca termina e a gente está sempre aprendendo e reaprendendo uns com os outros, umas com as outras. O Maiara, eu sei que a construção lá, não sei se tem algo mais atualmente, você leva um problema. Você é uma das pessoas que está sofrendo ameaças devido a ter que passar naquela comunidade uma estrada ou ter ali que construir naquele lugar que você mora, que você habita já, que foi do seu avô, do seu pai, seu mesmo, nasceu ali. Não, agora isso aqui vai ser uma praça pública, isso aqui vai ser a nova Praça Mauá do país. Então, essa resistência feita de forma dramática, ou seja, através também de forma teatral, e feita por quem vive o problema. Isso é muito importante, né? Porque um adulto não faz bem um trabalho de uma criança representado, né? Como é que isso é, então, criada essa peça? Sim, é importante pensar também que nós não somos salvadores, não vamos resolver sozinhos os problemas e as questões de determinada comunidade ou de determinada pessoa, né? Então, a gente, com esse trabalho coletivo, a gente vê qual é a opressão que a gente tem aqui em comum, do que esse grupo tem desejo de falar e como é que a gente vai falar isso. E aí, a partir disso, a gente começa a construir essa narrativa, né, do que o grupo quer falar. E aí a gente passa por esses vários processos, como o Alessandro disse, né, é um processo de desmecanização que passa por entender as várias coisas, desde o nosso corpo em cena, como a construção do que a gente vai pôr em cena, né? Então, a gente cria isso, constrói isso e busca esteticamente, né, a partir do que a gente tem, dos nossos elementos, construir a peça e escrever, né? Escrever isso, escrever o que está dito o tempo inteiro na nossa realidade, o que a gente passa, ou essas questões que estão na mídia, ou que é a nossa própria opção, que talvez é passar por uma praça ou ser agredida verbalmente ou fisicamente, né? E aí a gente constrói isso, leva para o palco, e aí, como nós trabalhamos com uma das técnicas que nós mais trabalhamos é o Teatro Fórum, nós levamos isso para o palco como uma pergunta, né? Nós levamos a nossa questão como uma pergunta e buscamos alternativas, né? Dialogar e ver o que a gente pode fazer a partir dessa pergunta com a sociedade, que também faz parte de todo esse problema, né? Que nós não somos o problema. O problema está por toda parte e nós podemos juntos buscar alternativa para isso. Então, e aí a gente leva essa pergunta para as pessoas, né? A partir da técnica do Teatro Fórum, e apresentamos e dialogamos, e muitas das vezes com o retorno da plateia, né, com a intervenção, com a entrada do público em cena, nós conseguimos pensar e avançar muito diante desse problema, que é coletivo.
Isso é uma inovação aí por parte do BOAL, que é o Teatro Fórum que ela está falando. Então você, quando vai assistir uma peça no Teatro Oprimido, depois de terminada a peça, você pensa que terminou, não, agora você também vai fazer parte dessa peça, vai vestir a roupa de um desses oprimidos, e como é que você atuaria se fosse essa oprimida, né? Essa mulher que apanha, ou essa doméstica que não tem carteira assinada, né? que não pode estudar, que é a patroa ou o patrão. E isso é muito interessante. Eu queria primeiro agradecer o cartaz que você nos trouxe aqui, depois o nosso querido Max Figueiredo, a quem nós já agradecemos por estar aqui produzindo conosco, ele que é diretor de ele está mostrando ali para o Circuito Carioca, ele nos filma, nos edita, enorme experiência, que é também aqui um dos colaboradores nossos. Então, eu quero que você faça, Alessandro, assim, uma rápida viagem aqui sobre o que se passa com esses 10 coletivos em que retrata várias lutas, por favor. Importante falar que opressão, né? Falar de opressão é bom nomear. A gente está falando de machismo, de racismo, de homofobia, de desrespeito de direitos, de classismo. E é importante nomear não para se sobrepor uma sobre as outras, mas para entender que, para realmente lutar contra as opressões, e opressões no plural, é importante a gente entender a especificidade de cada uma e cada um. Não que uma fique sobre as outras, mas que existem várias, e que essas várias também estão operando dentro de um sistema injusto. Então esse projeto, Circuito Teatro do Oprimido, você falou do Circuito Carioca, a gente está com esse Circuito Teatro do Oprimido. Ele tem o patrocínio da Petrobras, a gente, com todo esse contexto político, ainda tem. Eu sei que o colega já está filmando a camisa de vocês, que é belíssima, não é? Eu acho que retrata também isso aí, tá Circuito Teatro Oprimido, porque 2018 até 2020 é o tempo de duração. Isso. A gente vai encerrar agora o projeto, agora em dezembro, com o Festival de Teatro Oprimido, mas para falar desses 10 coletivos, o CTO já existe há 33 anos, tem grupos, mas esse projeto, financiado pela Petrobras, possibilitou a gente estimular a criação de outros grupos, como, por exemplo, a ETP, como, por exemplo, o Grupo Ponto Chique de Nova Iguaçu, e também apoiar, assim, aprofundar as ações de grupos que já existiam há muito tempo, como Marias do Brasil, um grupo de trabalhadoras domésticas que existe há 21 anos, e o Pirei na Cena, que é um grupo de usuários e usuárias de saúde mental lá de Niterói, que existe há 22 anos, desde 1997. Então a gente tem coletivos que tratam da questão do racismo, que é o Cor do Brasil, formado por negros e negras, Madalena Anastácia, formado por mulheres negras, e discute esse entrocamento, essa interseccionalidade de racismo e machismo sofrido pelas mulheres negras. Tem o grupo Marias do Brasil, de mulheres trabalhadoras domésticas, Maria 12, de jovens da Maré, Madalena Gios, de mulheres de várias regiões aqui do Rio de Janeiro. Tem o grupo Ponto Chique, que é um grupo de jovens lá de Nova Iguaçu, maioria negras e negros. Tem o ETP, que é um grupo formado por vários movimentos sociais do Rio. Estou esquecendo de algum outro grupo. Pantera, que é um grupo de LGBTQI+, favelados lá da Maré. Cor do Brasil. Cor do Brasil, um grupo de negros e negras. E Maremoto, um outro grupo de jovens da Maré, que ensaia no Museu da Maré. Então, esses 10 coletivos, com as suas especificidades, falando de opressão e com nome, falando de racismo, falando de cotas raciais, falando de machismo, falando de homofobia, falando de preconceito que usuários e usuárias de saúde mental sofrem, falando de respeito de direitos das domésticas, que não são consideradas trabalhadoras, e sim consideradas como escravizadas, né, mulheres escravizadas, herança da escravidão. Então, ter 10 grupos é de uma riqueza gigantesca para a gente lutar contra a injustiça, para a gente seguir lutando, seguindo, resistindo, e com essas pessoas falando de si, com essas pessoas falando de suas peças, escrevendo sobre si, pintando sobre si, atuando sobre si, sobre o mundo, dialogando. Porque nessas peças, teatro fórum, que a gente faz na maioria, a gente quer dialogar com a sociedade. Então, a gente vai para a rua. A gente vai para as escolas públicas, principalmente, vai para hospital psiquiátricos, a gente vai para unidades prisionais nesse sentido, a gente vai para manifestações, muitas manifestações, a gente vai para universidades, inclusive, né? Então a gente tem agora, vai para Campos, semana que vem, um grupo vai para Campos, e o outro vai para Paraty, apresentar no Quilombo do Campinho, na Semana Negra. O grupo da Maré vai lá para Paraty fazer uma apresentação no Quilombo. Então esse patrocínio da Petrobras, a gente é muito grato por isso, porque possibilita isso, e sendo uma empresa pública,
Você falou de petróleo, né? Eu acho que é uma riqueza que essas empresas podem dar. Mas, enfim, então o Centro de Teatro Oprimido está lá há 33 anos, resistindo. Agora a nossa sede fica ali na Lapa, na Avenida Mendes Sá 31. A nossa casa, o nosso território onde a gente faz esse projeto, mas também outros projetos como residência internacional, os cursos e a ocupação da casa, compartilhando aquele espaço com outros parceiros e parceiras. Com funcionamento de segunda a sábado, praticamente. A domingo. Né? A domingo. Então, Eu sei. a casa aberta. Vamos falar um pouquinho da direção, como é que vocês se organizam. Você falou que é uma direção colegiada e tem a figura dos coringas, que são, traduzindo assim para o outro plano de quem trabalha com apelidos, né? Presidente, diretor, seria diretores de peça, né? Em que você, por exemplo, você... enquanto coringa, vocês estão à frente de alguns grupos, ou dois coringas ao mesmo tempo, né? Eu me lembro da Claudete e do Olivar, que era principalmente quem estava junto com a gente. Mas então aparecia lá muito a Bárbara, o Gel, essa turma toda. Eu quero citar aqui, fazer esse destaque para mandar um abraço para eles. Não é? Então, nesse instante, quais as peças que vocês estão diretamente pegando assim na massa? Você primeiro. Nossa, são tantas. Pegando na massa que você diz, atuando coringando. Estando coringando. Com a mão na massa eu estou com quase todas, né? Porque você tem um apelido também de direção, coordenação executiva, e você o nosso coordenação, né? Ou seja, Alessandra executivo, e você está lá coringando e ao mesmo tempo também nessa coordenação. Isso. Então, a coringagem ela é uma condução pedagógica e maêutica, né, onde a gente faz provocações, a gente está junto com o grupo, a gente estimula o grupo a ensaiar, a falar suas questões, a pôr em prática suas ideias. E aí, como coringa, né, como mediadora de grupo, eu estou atuando com o grupo Ponto Chique, que é um grupo de jovens negros e negras que atuam em Nova Iguaçu, especificamente em Ponto Chique, e são grupos que esse grupo especificamente está discutindo o racismo, né? E também sou coringa do grupo Maré 12, que é um grupo de jovens meninas da Maré, né, que também discutem a questão do machismo, né, a questão do machismo na instituição familiar e também em outros espaços, né, os desejos das meninas. E atuo como atriz, né, no coletivo Madalena Anastácia, que também é um coletivo de mulheres negras, no Cor do Brasil, que é um grupo também de homens e mulheres, né, negros, e acho que só. E você, Alessandro? Oi. Direto. Interessante pensar nessa nomenclatura coringa, que surgiu quando eu era diretor do Teatro de Arena, pensando nessa carta do baralho que tem várias funções. Eu acho que o que a Mayara falou agora é um bom exemplo disso, né? A gente também dirige peças, a gente atua, a gente faz produção, a gente estimula, tem toda essa... A gente é um artivista nesse sentido, coringa é ser artivista. E como tem também, né, uma instituição, tem tudo uma burocracia, uma administração necessária para funcionar, conforme rege as leis do nosso país, a gente também faz essa parte compartilhada dessa coordenação colegiada. Somos 4, Liu, Mayara, a Marcela Farfã e o Gel Brito, que você citou, e a gente funciona para isso, né? Para estar lá, para pensar e organizar nesse sentido da burocracia, dessa relação também com outras instituições sociais, com possíveis patrocinadores e também com a equipe. Mas pensar a partir do pensamento coletivo da equipe. Como é que a gente estimula, como é que a gente organiza isso. Então a gente está lá sendo essas coringas e esses coringas, essa carta no baralho. Mão na massa, como você falou, Sonia. Então, olha, um recado final de você, Mayara. 1 minuto e meio, 1 minuto e meio. Sim, eu convido
todos e todas para conhecer o Centro de Teatro do Oprimido, né, como a gente já falou aqui na Lapa. Convido também a conhecer o coletivo Madalena Anastácia, conhecer o coletivo Cor do Brasil, né, na verdade o movimento Cor do Brasil, e a estar com a gente agora na nossa... Convido o senhor também a estar com a gente. Companheiro. Agora, você. na nossa mostra final, né, que é a apresentação dos nossos resultados desse projeto Circuito Teatro Oprimido, que vai ser, que a gente começa, na verdade, a partir do dia 9, né? A gente vai apresentar... esses 10 grupos que a gente citou vai estar apresentando em algumas bibliotecas de Manguinhos, Rocinha, qual é a outra? A Parque da Presidente Vargas. A Parque. E aí na Biblioteca Parque a gente vai estar no dia... primeiro, vou começar, né? No dia 9 a gente vai estar na Rocinha, no dia 10 a gente está na Manguinhos, no dia 11 e 12 a gente está aqui na Biblioteca Parque, no centro do Rio, com várias apresentações, com exposições, com diálogo aberto, né? Para as pessoas que estão interessadas em conhecer os nossos grupos, interessadas em conhecer o nosso trabalho com o Teatro do Oprimido e também em avançar, em juntar e fazer aliança com a gente. Maravilha, Alessandro. Eu quero agradecer o convite, Soriano, companheiro, né? Você falou companheiro. É muito bom ver que a gente tem um trabalho de muito tempo. É muita luta nessa vida e é bom a gente ver os companheiros e as companheiras em outras frentes, porque sozinho a gente não consegue nada nesse mundo, nem o Teatro do Oprimido. Sim. Teatro do Oprimido em si sozinho é nada, né? Por isso que é fundamental a gente atuar com outras organizações e outros movimentos. Reforçar o convite para nosso Festival de Teatro do Oprimido, Festo. E a gente colocou esse nome Festo, vamos fazer um Festival de Teatro do Oprimido para festejar, para celebrar a resistência. Celebrar também e agradecer. A gente está num momento de muita luta, não é de agora. Para quem é negro nesse país, para quem é negra, para quem é mulher, para quem é LGBT, a luta é constante, desde quando nasce. Mas é importante também celebrar a vida. Estamos vivos agora, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas a gente sabe que de 8 a 12 de dezembro a gente vai fazer esse Festival de Teatro Oprimido na semana do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é celebrado 10 de dezembro. E as atividades são gratuitas. Sim. Seja na Biblioteca Parque de Manguinhos, da Rocinha e da Presidente Vargas, todas aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. As atividades são gratuitas para nos conhecer, para ver um pouco do nosso trabalho, desses coletivos de pintura, de livros também, que a gente tem novos livros, para ver o avanço do Teatro das Oprimidas, né? Que tem o Teatro do Oprimido e tem o Teatro das Oprimidas, que a companheira Bárbara, citada por você, vem desenvolvendo e vem revolucionando o método nesse sentido, para a gente falar de opressão a partir do lugar social. Então, muitíssimo obrigado. Maravilha. Olha, se a vida é um palco, eu diria que foi no palco que eu mais descobri vida. Então, muito obrigado. Nós estamos juntos, vamos dar as mãos e ninguém vai soltar a mão de ninguém. Bota mais um aí. Axé. Axé. TV Comunitária, Canal 6 da NET, Núcleo Consciência e Arte. Obrigado a você que nos assistiu e os queridos atores, diretores teatrais que aqui estiveram. Alessandro e Maiara. Isso! Arriba.